Olá pessoal, Edilson Machado de novo. Gostaria de dar prosseguimento ao meu último vídeo sobre o crescimento do poder. A última vez foi desde a Idade Média até a Revolução Francesa. Hoje eu vou tentar falar um pouquinho sobre o aumento do poder da Revolução Francesa até o finalzinho do século XIX. Como vocês viram no último vídeo, pela primeira vez na Revolução Francesa, durante o período da Convenção Jacobina, houve a chamada obrigação militar, o serviço militar obrigatório, né? Mas aí precisava haver uma formalização, uma lei que obrigasse realmente as pessoas a servirem o exército. E essa lei veio já mais ou menos um ano antes do término da Revolução Francesa, exatamente em 1798, com a Lei Jourdan, que obrigava, no caso de guerra, os jovens de 20 a 25 anos, né, seguirem obrigatoriamente o exército, se apresentarem obrigatoriamente. Né? Bom, quando terminou a Revolução Francesa, através do golpe do 18 Brumário, subiu ao poder o terrível general Corso, Napoleão Bonaparte. Né? Na realidade, o consulado ele adquiria todo o poder nas suas mãos e deu seguimento ao que chamado mais tarde de guerras napoleônicas. Durante as guerras napoleônicas, Napoleão Bonaparte regimentou cerca de 2.100.000 franceses para os campos de batalha. Nunca tinha se visto antes na humanidade tal ato imperioso, mandando as pessoas para a morte obrigatoriamente. Obviamente, tudo isso tem um pano de fundo do crescimento do poder. Essa coisa de obrigação militar nos Estados Unidos só surgiu durante a Guerra da Secessão, bem tempos depois, né? Mas os exércitos depois foram desmobilizados. Né? Napoleão era um homem baixo, um homem balofinho, porque ele costumava ingerir muito chocolate, era um pouco gordinho, né? Papudinho, mas era um homem de coragem, ambicioso, cruel, né? Um homem forte. Esses atributos são inerentes às pessoas detentoras do poder. Se eu recorrer à história, por exemplo, se eu lembrasse, por exemplo, de um grande personagem histórico, alguns eu posso me recorrer, por exemplo, a Luís XIV, aquele que dizia abertamente: o Estado sou eu e pronto, e está terminado. Era um homem cruel, era um homem de pulso. O poder jamais sairia da mão dele. Mas saiu da mão do Luís XVI, um rei fraco, um rei sem consistência, um rei que não tinha opinião própria. Né? Um rei que, enquanto a Revolução Francesa efervescia na França, ele estava fazendo seus trabalhos de serralheiro, que era um dos seus hobbies. Alguns historiadores dizem que ele não era um homem normal, talvez tivesse um retardo mental. Falando dos czares, por exemplo, o poder jamais sairia da mão de um Pedro Grande, um homem cruel também, né, que torturava, que matava, tinha uma coragem férrea, mas modernizou a Rússia de qualquer maneira. Jamais sairia da mão de uma czarina chamada Catarina, a Grande, uma mulher de pulso, uma mulher amável no trato, mas que não hesitava em matar seus inimigos, né? E que precisava, segundo ela, todo mês estar constantemente apaixonada. Ela tinha ares ninfomaníacos, né? Mas o poder saiu, por exemplo, de um czar fraco, um czar bonachão, despreocupado com a vida, que não punia seus inimigos, chamado Nicolau II. Né? Essa sua fraqueza lhe custou a vida. Nicolau II era um homem tão fraco que não teve coragem nem de vingar a morte do seu amiguinho Rasputin. Pagou com a própria vida e a vida da sua família. Né? Todos eles foram assassinados pelos revolucionários russos. Pois bem, falando aqui um pouquinho e voltando um pouquinho 100 anos antes, já que eu falei em Revolução Francesa, eu poderia falar de uma revolução que ela não é muito vista aqui no Brasil, tá? Ela é pouco conhecida aqui no Brasil, a gente desconfia porque eu estou falando da Revolução Inglesa, a gloriosa, a Revolução Conservadora, tá? Incruenta, que não matou ninguém, né?
mas que deu ao inglês chamado Bill of Rights. Vocês devem estar estranhando, porque eu estou falando disso aí, e já já vocês vão saber. O Bill of Rights seria os direitos do inglês. A versão do Bill of Rights da Revolução Francesa chamava-se os direitos do homem e do cidadão. Ele não focava no direito de quem? Do homem, do cidadão. Não tinha assim uma coisa objetiva. De Maistre, que era um conservador épico, disse, mas que homens, que cidadãos? Não há homens cidadãos na França, há franceses. Tá? Os ingleses foram muito objetivos e disseram os direitos dos ingleses. Mas por que eu estou falando do Bill of Rights? É porque existe um artigo lá proibindo terminantemente qualquer obrigatoriedade militar. Então vocês viram que em 100 anos, através dessas duas revoluções, houve um aumento exponencial do poder. Né? Falando em Napoleão Bonaparte, nós temos que falar obrigatoriamente das guerras napoleônicas. Napoleão Bonaparte, ele provou do seu veneno, porque as outras nações, os outros países que entraram em conflito com ele, geralmente também colocaram também a obrigatoriedade militar. Né? E dentre elas temos uma das suas grandes inimigas, a Rússia. E ele invadiu a Rússia numa campanha desastrosa, ele não contava com o frio russo e com a tenacidade do soldado russo. Quem quer ver, quem quer conhecer bem com pormenores relatados em letras bonitas, em frases bonitas, nós temos aí o livro Guerra e Paz, do Tolstói, que relata bem isso aí. Pois bem, durante a campanha da Rússia, houve a maior batalha que se tem notícia na humanidade antes do advento da Primeira Guerra Mundial, fruto da ascensão do poder. Essa batalha chama-se Batalha de Borodino. Borodino é uma região que fica a 35 quilômetros de Moscou. Tá? Os exércitos franceses e russos se pegavam lá, se digladiavam lá. Tá? O morticínio foi tão grande que Napoleão disse, eu venci a guerra, eu venci a batalha. Mas Kutuzov, que era um general russo, um homem já velho, mas muito sábio, muito esperto, disse, não, eu quem venci. Tá? E os analistas militares hoje dizem que na realidade não houve um vencedor, houve um empate técnico. Você imagina um empate técnico? A mortalidade enorme, enorme. O campo ficou um banho de sangue impressionante. E quando saíram mutilados, saíram sem braço, sem perna e por aí vai, com as vísceras de fora. Seria uma coisa impressionante. Bom, Napoleão, como tudo, teve seu fim. Né? Fala do exílio na ilha de Elba, por aí que eu vou evitar. Depois da Revolução Francesa teve outras revoluções, tudo aumentando, sendo essas revoluções sendo fruto do aumento do poder, 1848, 1830, que pode ser motivo de outra conversa outro dia. Né? Mas eu estou já no século XIX, e no século XIX surgiu uma ideologia que teve origem na Revolução Francesa. Né? O que diziam os revolucionários franceses nas ruas enomeadas, nas ruas mal cheirosas da Paris revolucionária? O que eles gritavam a plenos pulmões? Vive la nation! Vive la nation! Pessoal, antes do advento da Revolução Francesa, os indivíduos dentro de um país era apenas uma adição aritmética, uma soma aritmética. Né? Durante a Revolução Francesa, esses indivíduos que estavam dentro da França tomaram corpo. Por que eu estou falando isso? Porque nação é uma palavra primitiva de nacionalismo. E aí houve o desenvolvimento do nacionalismo. Não confundir nacionalismo com patriotismo. É algo bem diferente. Patriotismo é o simples amor à pátria, amor aos símbolos, amor à bandeira, aos hinos, amor telúrico, à pátria que o protegeu, às pessoas, à língua. Né? Isso é patriotismo. Nacionalismo é algo muito mais exacerbado. Ele pode vir com um pano de fundo de uma raça superior, né? Como houve lá na Alemanha nazista, nacionalista, em que Hitler criou um mito da raça ariana superior que dava-lhe o direito de subjugar os outros povos. Né? Ou pode vir também com um apelo histórico superior, como foi lá na Itália fascista de Mussolini. Né? Porque Mussolini ele tinha um apelo histórico
para Roma antiga, né? É tanto que fascismo vem de faces, que é um machado rodeado de madeira, que os magistrados romanos usavam para punir as pessoas desobedientes, não é isso? Mussolini tinha um apego tão grande à Roma antiga que ele raspou o cabelo para ficar parecido com César, né? E esse nacionalismo, ele foi responsável por catástrofes já na década, já no século XX, que nós poderíamos falar outro dia, né? O século XIX também teve um desenvolvimento de uma ideologia que hoje ainda nos preocupa, que é a campeã de morticínios, fez muito mais vítima e ainda está fazendo do que o fascismo, do que o nazismo. Eu estou falando do comunismo, né? Por que eu digo que o comunismo tem origem também na Revolução Francesa? Pessoal, nazismo, fascismo, comunismo são irmãos com diferenças tíbias, pequenas, né? Filha da mesma mãe, a mãe é a Revolução Francesa, né? O comunismo teve origem na Revolução Francesa? Sim, sim, né? Pouquinho antes de terminar a Revolução Francesa, nós tivemos lá a guerra de Graco-Babelf. Quem era Graco-Babelf? Era um sujeito que pregava a igualdade. Ele pregava a comunhão de bens. E pasmem, dezenas de anos antes do advento de Karl Marx, né? Era o comunismo que ele já pregava, né? Os comunistas, para vocês terem uma ideia, os primeiros passos para a Revolução Russa comunista têm muita semelhança com os passos da Revolução Francesa, né? E há várias referências elogiosas de revolucionários comunistas, os soviéticos, a Revolução Francesa. Vou dar exemplo de um. Quando Djerdjiň, que foi alçado a chefe da Tcheca, a Tcheca era uma das primeiras tecnologias da polícia secreta, né, cruel da soviética. Lenin disse assim, mandou uma carta para ele: o nosso Fouquier-Tinville, parabéns. Né? Quem era Fouquier-Tinville? Fouquier-Tinville era o juiz que acusava sumariamente as pessoas da Revolução Francesa a perderem a cabeça. Os motivos eram mínimos, às vezes não tinha nem motivo. Tá? A referência elogiosa de Fidel Castro, a Revolução Francesa, de Stalin, tá? De Saddam Hussein, que nós vivenciamos a guerra de lado de Saddam Hussein, mas nenhum canal de televisão, nenhum jornal disse que o partido dele também era socialista. Também, tá bom? O comunismo ainda hoje está fazendo vítima, ainda hoje persiste com suas vítimas. Nazismo, comunismo e fascismo, eles são realizações de um poder crescente, que não para de crescer ainda hoje, tá? E essas três ideologias co-irmãs e assassinas, elas têm um ponto em comum: um exército forte e tributos altos e escorchantes. Esses dois itens não pode faltar a um poder grande, poder enorme, que é o que nós estamos vivenciando hoje, que pode ser fruto de outro vídeo em seguir. Nazismo, comunismo, fascismo. No século XX vai dar o resultado dessas três ideologias. Um morticínio enorme, nunca se visto na humanidade antes, fruto do aumento do poder. Mas é motivo de outro vídeo adiante. Quero agradecer a vocês. Obrigado.